Pessoal, estamos na semana 16 da NFL, estamos na reta final da temporada, infelizmente, mas aí começam os playoffs que são muito legais, e eu já falei disso no podcast lá com o Otávio. Se você não conhece o podcast de Golim Sports, veja aí embaixo, já falei também no vídeo da rodada, mas hoje eu queria dar um foco maior para os playoffs, ou seja, dizer quem já está nos playoffs, quem não tá, quem ainda pode entrar e como, porque uma das dúvidas que vocês mais tiveram aí é: Golim, como funcionam as regras de desempate? Por que os Saints estão em terceiro seed e Packers e Seahawks, que também tem 11-3, estão na frente dele? A gente vai ver um pouco de tudo isso e o que precisa acontecer para as coisas mudarem mais pra frente, tá bom? Roda a vinheta então, porque a gente vai falar sobre isso agora! Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports e vamos lá então, sem mais delongas. O Super Bowl 54 acontece no dia 2 de fevereiro, não estamos tão longe, cara, a verdade é essa. Então eu só quero dizer pra vocês o seguinte, né, a rodada de Wild Card, que é a primeira rodada dos playoffs, acontece nos dias 4 e 5 de janeiro. Temos nesse dia 4 jogos que são esses daqui. Então, o que ainda pode mudar? Primeiro, é importante ver a questão das legendinhas aqui, ó, de Y e X. O X significa que conseguiu vaga nos playoffs e o Y significa que já ganhou a divisão. Se você ainda não sabe muito bem como funciona quem vai para os playoffs e tudo mais, eu recomendo você ver esse vídeo que tá nos cards aqui, que eu explico isso direitinho. Então, a partir desse conhecimento, a gente fala disso aqui, fechou? Então é o seguinte, os Ravens já garantiram a vitória da divisão deles, tá aqui. Os líderes de divisão com 12-2, não tem como bater os Ravens. Os Chiefs também, não tem mais como bater os Chiefs, que estão aqui em terceiro seed, logo atrás de Ravens e Patriots. O que acontece? Texans ainda não garantiram nem vaga nos playoffs e nem divisão. O que significa isso? Que ainda tem como eles saírem daqui. Vamos supor que os Texans percam os 2 últimos jogos e os Titans ganhem os 2 últimos jogos. Isso faria os Titans terminarem 10-6 e os Texans 9-7. É isso, exato. O que faria com que Titans entrariam aqui como líderes de divisão. Os Bills já garantiram vaga nos playoffs também, mas Golinho, os Bills estão na mesma divisão dos Patriots, como é que eles já garantiram? Exatamente, além dos 4 líderes de divisão, tem as 2 vagas de Wild Card por conferência e os Bills já têm a vaga de Wild Card definida. A segunda vaga de Wild Card hoje é dos Steelers, que é essa daqui, sexto seed, estão com 8-6. Mas ainda podem ter mudanças, cara, e essa é a parte complicada, né? Os Steelers podem perder os 2 últimos jogos, terminando a temporada 8-8, enquanto Browns e Raiders podem ainda ganhar os 2 últimos jogos e também terminar a temporada 8-8. Então, beleza. Antes da gente ir para os critérios de desempate, vamos só estabelecer aqui. Os Ravens estão em primeiro seed aqui, e a menos que percam os 2 últimos jogos, eles vão ficar em primeiro seed. A única mudança que pode ter aqui é os Ravens perderem os 2 últimos, terminando 12-4, e os Patriots ganharem os 2 últimos, terminando 13-3, e passar na frente. E os Chiefs, por exemplo, já não tem como. O máximo que eles podem fazer é 12-4 mesmo, então a mudança não vai ser tão grande aqui. Mas Patriots perdendo os últimos 2 jogos, terminando 11-5, e os Chiefs 12-4, eles passam na frente aqui, e aí eles garantem essa primeira partida de folga que o Wild Card vai jogar nessa primeira rodada. Lembrando então, na semana seguinte, a rodada divisional, com os vencedores disso aqui enfrentando esses caras aqui. Ravens, por ser o melhor time, enfrenta o time de pior seed, então se os Steelers ganharem, são os Steelers, se os Bills ganharem, são os Bills, se os Texans ganharem e Steelers ganharem, são os Steelers, e assim vai, e os Patriots pegando o melhor dos vencedores daqui, lembrando que tudo isso é espelhado pra essa rodada, tá bom? Então, beleza, ao mesmo tempo que eu tô sendo básico aqui, porque eu sei que tem muita gente que tá confusa com isso, eu sei que tem gente que sabe as regras, mas não sabe como tá muito bem nessa temporada, então por isso que eu tô dando uma explicação um pouco mais básica. Mesma coisa na NFC, os Seahawks estão em primeiro aqui, os Packers estão em segundo, o segundo seed aqui, e os Saints estão em terceiros, e os 3 têm 11-3. Golim, mas os 49ers também estão aqui com 11-3, por que eles estão em quintos? Porque os 49ers são da mesma divisão dos Seahawks, e no momento em que eles não são líderes de divisão, eles assumem a posição de Wild Card. Então a gente tem os 4 líderes de divisão aqui, Seahawks, Packers, Saints e Cowboys. Apesar dos Cowboys estarem 7-7, eles são líderes de divisão, por isso eles garantem um seed maior, uma posição maior. E nesse sentido, os 49ers ficam aqui na quinta posição e o Vikings, que é o segundo wild card da mesma divisão dos Packers, fica aqui na sexta posição.
ainda podemos ter mudanças, cara, porque como você pode ver aqui, Seahawks já garantiram playoffs, Packers já garantiram playoffs, 49ers e Saints. Os Cowboys ainda podem perder a vaga pros Eagles, porque os dois estão empatados aqui, Cowboys 7-7, Eagles 7-7, e os Rams ainda podem entrar também aqui, e seria na situação de, por exemplo, os Vikings perderem mais 2 jogos, ficam 10-6, e os Rams ganham 2 jogos, ficam 10-6. Por desempate eles poderiam entrar aqui. Muita coisa precisa acontecer para isso. Então agora vamos para a parte mais tensa disso daí, que são os critérios de desempate, né? Então é o seguinte, aqui eles falam primeiro os critérios de desempate para os 6 participantes da pós-temporada de cada conferência. Então, beleza, o campeão de divisão com o melhor desempenho ele vai passar, o campeão de melhor desempenho, de segundo melhor desempenho, o campeão de terceiro melhor desempenho e o campeão de quarto melhor desempenho. Ou seja, se acabasse hoje seria Seahawks, Packers, Saints e Cowboys, beleza, é isso. Aí, o Wild Card, que vem com o melhor desempenho, e o Wild Card com o segundo melhor desempenho, no caso aqui são os 49ers e os Vikings, muito bem. Aí, o que acontece, né? Esses procedimentos é caso não tivesse empate, mas a vida não é tão fácil assim. Então vamos ver o que acontece com os critérios de desempate para quebrar um empate dentro de uma divisão. Se são 2 times que estão empatados, os critérios têm essa prioridade aqui. Então, primeiro, head to head. Um contra o outro. Quem tem a melhor porcentagem de vitória contra a derrota? Isso aí ferrou um pouquinho, por exemplo, com Browns e Steelers, por exemplo, porque os Browns ganharam uma e os Steelers ganharam outra. Então vamos supor que continua empatado depois disso. Aí melhor número de vitórias, derrotas e empates em jogos na própria divisão. Depois vitórias, derrotas e empates em jogos comum, ou seja, Steelers jogou com Ravens e Browns jogou com Ravens. É que nesse caso é de divisão, então vou dar outro exemplo. Os Steelers ganharam os Steelers perderam para os Patriots, mas os Browns também perderam para os Patriots. Ou seja, continuaria empatado, mas é um critério de desempate, beleza. Aí tem vitória, derrota, em jogos jogados na mesma conferência. Se tudo isso continuar empatado, que já é meio bizarro, vem força da vitória. O que é força da vitória? Para isso a gente tem que vir aqui nas standings, né? Nas divisões exatamente. Então vamos pegar os Steelers e os Browns aqui. Pontos feitos, pontos tomados e net points. Os Steelers têm 10 pontos de saldo, enquanto os Browns têm menos 32. Muito bem. Aí tem força do calendário. Isso aqui é o seguinte... Força do calendário os Saints, por exemplo. O final da temporada do Saints foi difícil pra caramba. Pegaram Saints, pegaram Ravens. Isso é a força do calendário. Aí tem mais um monte de outras coisas. Ranking combinado em times da conferência em pontos tomados e pontos cedidos. Ranking combinado em pontos tomados em times totais e não só na sua conferência, blá blá blá. Vamos supor que por um acaso do destino... Em 11 critérios de desempate, os times continuem empatados. Isso pode acontecer. Esses times tirariam na moeda pra ver quem iria. É sério, cara. Isso nunca aconteceu, que eu saiba. Já pesquisei isso e eu não lembro de nunca ter acontecido isso, pelo menos na NFL, porque a chance é mínima de em todos os critérios de desempate as coisas continuarem empatadas. Mas o último critério é tirar na moeda. E isso é muito bizarro. Tem um monte aqui também para quando 3 ou mais times estão empatados. E aí tem quebrar o empate para times de wild card, né? Porque aqui é no caso de vencedores de divisão. E aí também, se os times são da mesma divisão, o tiebreaker, né? Ou seja, quebrar esse empate vai pro mesmo da divisão. Se não for da mesma, aí os seguintes passos aqui. E aí tem... se eles se enfrentaram, quem ganhou, em jogos jogados na mesma conferência, quem tem mais vitória, mesma coisa, e também pode chegar na disputa da moeda, mesma coisa aqui. Aí tem critérios de desempate mais absurdos, assim. Ou seja, tem mais um monte de regras aqui para caso aconteçam exceções, e ainda tem aqui a situação de escolha pro draft, né? Como é que ficaria nesses empates aí. Ou seja, essa é a situação que a gente tem agora. Eu falei no vídeo da rodada quais seriam os jogos da semana 16, que começam no sábado hoje, dia 21/12. Aí tem jogos no dia 22 e nos jogos de dia 23. E aí o que acontece? A gente tem todos esses jogos e as coisas ainda podem mudar, seguindo esse padrão que eu falei aqui pra vocês, tá bom? Eu espero ter conseguido clarear um pouquinho essa situação que é bem confusa,
mas assim vocês podem entender melhor que times que ainda podem passar, que times que não podem passar. E só pra encerrar, uma coisa que eu falei nos outros vídeos aqui, matematicamente, porque vocês podem ver aqui, Browns e Raiders também estão 6-8, só que matematicamente os Colts estão eliminados por estarem na mesma divisão de Texans e Titans, e a briga tá entre esses dois. Matematicamente não tem mais como os Colts passarem. Todos esses times estão eliminados da AFC, todos esses times estão eliminados da NFC, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que isso tenha clareado um pouco mais pra vocês. Terça-feira tem vídeo da rodada falando tudo que mudou nessa situação aqui e como foram os jogos da rodada. Se vocês gostaram, deem um gostei aí embaixo, se inscrevam no canal, estamos chegando aos 50 mil inscritos, quem diria. Me siga nas redes sociais e a gente se vê na semana que vem. Um grande abraço pra todos vocês, fui!